Pronto, pessoal. Estamos aqui ao vivo agora, né? Vamos começar esse hangout aqui bem legal, né? Essa tardezinha agora de sexta-feira, para a gente falar sobre o relato da criação ali em Gênesis, né? É um assunto bem discutido, bem conhecido entre as pessoas, né? E é isso aí. Será que os dias ali são literais? Será que o mundo foi feito realmente em 6 dias e o Criador supostamente descansa ou repousa no sétimo? Será que isso é verdade? Será que não é verdade? Então, estamos aqui com esses participantes que vocês já devem conhecer, que é o Fábio, né? Tem dois Fábio, tem um xará, o Fábio, né? O Sabino, né? Que o pessoal conhece, e o outro Fábio, que eu tô esquecido o sobrenome dele agora. Fábio Lima. Fábio Lima, correto, a gente conhece lá do Face, né? Dos grupos. Temos aqui também o Jonas e o Natanael, né? Então eu vou deixar que os participantes se apresentem, né? Digam rapidamente, né? Se fazem parte da denominação, o que acredita, no que acredita, e a gente vai dar início aqui às perguntas, tá? Então vamos começar aqui da esquerda para a direita, né? Com o Fábio Lima. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde aí. Agradeço pelo convite feito pelo Natanael para participar. E, bom, a minha visão quanto ao livro de Gênesis, acho que é uma visão um pouco diferenciada dos demais, porque eu penso que eu tenho uma visão muito cética. Eu não tenho o livro de Gênesis como literal, e sim como se fosse uma poesia de criação. Talvez eu possa tomar por esse lado, por esse sentido. Aí, conforme o andamento do debate, a gente vai discursando mais sobre isso aí, tá bom? Beleza, beleza. Agora vamos passar para o Fábio Sabino. Sabino, pode falar. Bom, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite do Natanael. Como todos já me conhecem, não discuto fé. Aqui não vou falar do que eu creio, porque o tema não é para discutir o que cada um crê. Acredito que é para discutir o texto, se os dias são ou não 24 horas aí no Gênesis. Então, eu não sigo nenhuma religião, não sou contra quem siga alguma religião. A única coisa que eu sou contra é o radicalismo. Sendo ele católico, protestante, islã, judeu, qualquer um. Acho que a pessoa tem a sua liberdade de expressão para expressar aquilo que ela tem como ideia. Como eu não estou aqui para expressar o que eu tenho como ideia, e sim expressar os fundamentos, então eu vim aqui para participar no sentido de discutir um assunto com alguma probabilidade de um fundamento melhor. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Beleza, beleza. Vamos passar agora a palavra para o Jonas. Pode falar, irmão. O microfone eu acho que está desativado. A gente não está conseguindo te ouvir, Jonas. O microfone deve estar desativado ou alguma configuraçãozinha assim. Bem, enquanto isso, enquanto o Jonas ele arranja ali as configurações, vou passar aqui a palavra para o irmão Natanael, né? Pode falar, irmão. Boa tarde, pessoal. Beleza aí a todos. Hoje eu faço parte do sistema religioso, em parte. Faço parte da Assembleia de Deus. Quero aqui estar colaborando também com esse hangout. Vou estar defendendo aqui a questão dos dias de Gênesis como períodos. Eu não vejo como dias de 24 horas. Embora eu veja a narrativa como uma narrativa real. Porém, não vejo que esses dias são dias de 24 horas. Mas que cada dia representa um período de tempo indeterminado. Essa que é a opção que eu vou estar defendendo. Beleza, beleza. E agora eu vou ver se o Jonas já está com o áudio, né? Se já está conseguindo falar. Está conseguindo falar, Jonas? Tá me ouvindo agora? Opa, tranquilo. Estamos ouvindo Opa. assim. Pode falar, irmão. Então, eu sou o Jonas William, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ocupo a função de evangelista e eu vou estar defendendo aqui que eu creio nos dias literais da criação. Vou expor o meu ponto de vista aqui, que os internautas possam tomar suas posições assim. E uma boa sorte a todos. Beleza, beleza. Então agora vamos dar início, né, aí às perguntas do Hangout.
Serão perguntas simples, rápidas, né? Porque eu acho que o pessoal também já tem outros compromissos, né? Depois daqui. Então eu vou ser breve e objetivo, né? Eu vou começar aqui justamente com a pergunta da literalidade ou não daquela narrativa que a gente encontra no livro de Gênesis, onde diz que o Criador fez todas as coisas no sexto dia, fez o homem, e no sétimo ele descansa. Só que lá em Êxodo, capítulo 20 e 11, né? Ele diz que fez o mundo em 6 dias e tal, mas espera aí. Se ele fez em 6 dias, esses dias são literais? Esses dias não são literais? O que a gente pode tirar de explicação a isso? Porque em determinados momentos, né, a gente percebe que há literalidade no texto. E em outros momentos, a gente vê que não há literalidade, né? Então, como é que podemos explicar, por exemplo, esse verso de Êxodo 20 e 21, né? Será que não são literais? Será que não são literais? Em comparação justamente lá ao Gênesis. E aí, o que pode me dizer disso? Pode falar o Fábio Lima. Bom, como eu já havia comentado no início, eu não vejo o livro de Gênesis como uma narrativa literal, pelo simples fator de incompatibilidade com fatos reconhecidamente concretos da ciência. Então, se nós formos a analisar o livro de Gênesis com o que nós já conhecemos como factível, né, por exemplo, a literalidade mostra ali a luz sendo criada antes do sol, né? Nós podemos concluir também em Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 ao 2, e o verso 3 também, que diz respeito à criação, nós encontramos conflitos na ordem dos eventos, que são conhecidos pela ciência. A Terra, por exemplo, ela é criada antes da luz e das estrelas. Os pássaros e baleias antes dos répteis e insetos. E florescem plantas antes de qualquer animal. E cientificamente nós sabemos que os animais são preponderantes aí no fator germinativo, né, de desencadear o ponto de germinação de várias espécies de árvores frutíferas ou não. Tá? Então, esse é um dos fatores. Depois a gente vai entrando nos outros. Tá bom? Para não tomar muito tempo. Beleza. Vamos passar agora a palavra para o Fábio Sabino. Pode falar, Fábio. Bom, a respeito se os dias são literais, bom mesmo colocou o Fábio Lima, na perspectiva do autor, né, autor humano, existem fontes diversas que está inserido na narrativa. Hoje, a maioria dos estudiosos concorda com a fonte documentária de Wastruck William House, que desenvolveu a teoria documentária, que, na verdade, a narrativa ela é constituída por 4 fontes, sendo ela javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista. Partindo do pressuposto que o capítulo 1 é tido como uma fonte sacerdotal, o próprio grupo coloca ali que são dias de 24 horas, pelo fato de existir tarde e manhã o primeiro dia. Então, o que rege a existência de um dia é justamente a existência dos luminares. Entra em confronto porque dá a entender que o Sol e a Lua é criado no 4º dia. Se o Sol e a Lua é criado no 4º dia, então o que regeu o primeiro dia se não existia o Sol e a Lua? Essa é a perspectiva do escritor. Só que para quem pega no sentido literário, da narrativa, vai falar, nossa, aqui, como pode existir o primeiro dia, tarde, de manhã, se o Sol é criado no 4º dia? Isso é só para a mente de que tem ameba. Na verdade, para quem não entende a perspectiva do escritor, a pessoa vai dizer que tem coisa errada ali. Lógico, os escritores não estão lá no momento da criação, né? Adão, né? Primeiro que Adão nem existia, se eu vou pegar no sentido literal, Deus está querendo e nem Adão existia. Aí é como que se Deus passa uma tradição oral para Adão. Adão, senta aí que eu vou te explicar como que eu criei tudo isso. Você tem um QI absurdo, então Adão é o seguinte, ó, eu criei primeiro os céus e a terra, depois eu fiz que a luz existia, e Adão sem indagar nada a Deus. E aí Deus, então, aí eu criei a luz, Adão, e aí foi, houve tarde, houve manhã, o primeiro dia, tá bom, Deus?
Depois eu criei o sol. Ah, é Deus. E Adão nem vai questionar Deus. Então, se eu for pegar um sentido literal, as pessoas vão ter que entender dessa forma que eu mentalizei. Como se você fosse colocar uma historinha para uma criança, que na verdade não é. Então, é a mentalidade de um grupo que escreve a narrativa, escreve após tudo, que na verdade não é a fonte primária. O Gênesis não é a criação absoluta do mundo, como alguns pensam e imaginam. Essa narrativa parte da Enuma Elish, que é do conto babilônico, e depois a gente trata disso. Então, na visão do escritor, ele coloca dias literais. Essa é a finalidade dele para chegar justamente no Shabat. Essa é a visão do escritor. Beleza, beleza. Vamos passar agora a palavra para o irmão Jonas. Pode falar? Então, eu defendo que a criação, como o professor Fábio Sabino falou, são dias literais, justamente por causa disso, que vai dizer que foi a tarde e amanhã o primeiro dia. E uma coisa interessante também que eu estava pesquisando é que a palavra ion, ela pode ser usada tanto para designar dias ordinários de 24 horas como de 12 horas. E sempre que ela vem acompanhado de números, dá a entender que são dias literais. Então, como no caso foi o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, eu acredito que eram dias de 24 horas literais. Por quê? Se nós formos entender que Adão foi criado no sexto dia e que no sétimo dia Deus descansou como se tudo estava bem, e Adão viveu apenas 930 anos, se fosse um dia de era, vamos colocar de 1000 anos ou para mais, quebraria a regra da Escritura. Mas como eu acredito na inspiração do livro de Gênesis, eu acredito que Adão viveu 930 anos, ele foi criado no sexto dia, e foram dias literais de 24 horas. Essa é a minha Beleza. posição. Beleza, beleza. Vamos passar agora a palavra aqui para o irmão Natanael. Pode falar, irmão. Ok, beleza. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Olha só, eu não vejo os 7 dias da criação como literal e eu vou dar só uma pequena prévia por que eu não vejo dessa forma. Primeiro que é o seguinte, quando Deus cria, se eu pegar isso aqui na literalidade, quando Deus está criando os céus e a terra, logo não existia relógio para somar as horas, gente. Quem é que estava lá somando hora por hora para dizer assim, olha, Deus terminou o primeiro dia, foi 24 horas. E o segundo dia também foi 24 horas. Segundo, Deus não trabalha com cronos, tempo humano, tempo terreno. Deus trabalha com kairos, tempo indefinido, tempo de Deus. Então, se eu pego que é Deus que está trazendo o início à criação, eu não posso limitar a Deus em uma hora humana. Lógico que, quando Moisés, lá no Êxodo, fala que Deus fez o mundo em 6 dias, a primeira questão que eu encontro é um pequeno contraste. Por quê? Porque o autor de Gênesis diz que Deus termina a sua obra no 7º dia. Se ele termina no 7º, então ele trabalhou até o 7º. Só que lá no Êxodo, Moisés diz que ele só trabalhou 6, e no 7º ele só descansou. Então a gente vê que há divergência entre o escritor de Gênesis e o escritor de Êxodo. Logo, que dá a entender que não é Moisés que escreve o Gênesis. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Outra questão interessante é o seguinte. Eu não vejo a literalidade. Por quê? Porque o autor, quando ele escreve Gênesis capítulo 1, ele trabalha com questões que não dá para explicar na lógica, com questões tipos de milagre. Por exemplo, o texto de Gênesis, no capítulo 2, o autor usa figura de linguagem, quando ele diz o seguinte, que Deus, no 7º dia, terminar sua obra, ele descansou. Mas espera aí, Deus não se cansa, logo dá-se observar, e então isso é o quê? Uma figura de linguagem, não quer dizer que Deus estava cansado. Então, pelo fato do autor usar muito essas questões sobrenaturais, na sua perspectiva, dá a entender de que não são dias literais. E eu vou dar outra prova aqui, clara, de que cada dia não representa 24 horas. No 3º dia, Deus criou as plantas e as ervas, e Deus deu uma ordem para elas. Qual era a ordem? Cada uma frutifique segundo a sua espécie. E no 3º dia, essas plantas frutificaram e deram cada uma a sua espécie. Mas espera aí, gente. Se você planta hoje uma planta, lógico que ela não vai dar o seu fruto hoje. Ela precisa de um período, ela precisa de um tempo para ela poder produzir, crescer e etc. Só que no texto diz que no mesmo dia, essas plantas, elas produziram sua erva, cada uma sua espécie. Então é impossível na lógica, eu crer que esse 3º dia foi um dia simplesmente literal, um dia comum. Outra coisa, o autor diz que o Sol, ou seja, os astros, eles foram criados para quê? Para marcar os dias, os meses e os anos. Só que o Sol,
e a lua e os astros só foram criados no quarto dia. Então, quem é que me garante que os 3 primeiros dias foram marcados de forma comum, como os outros dias em diante, que hoje é marcado pelo sol, pela lua? Então, por essa perspectiva, eu não vejo os dias como literal, mas cada dia como um período, um espaço de tempo, onde Deus trabalha no seu kairos, do tempo de Deus. Então, essa é a minha primeira fala. Beleza, beleza. Agora vamos dar continuidade aqui, né? A outra pergunta relacionada justamente a essa questão da literalidade. É o seguinte, lá em Êxodo capítulo 16, do verso 26 até o 30, a gente encontra, eu estou lendo aqui pela versão de Almeida, revista atualizada, que diz assim, olha, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Então, aqui a gente vê assim a questão atrelada à literalidade do 7º dia mesmo, né? Que o povo estava seguindo realmente a literalidade lá da criação, de que seriam 7 dias, né? E tal, descansou no 7º dia. Então o povo também tem que descansar no 7º dia. Então, como é que vocês veem essa literalidade em relação a, digamos assim, hoje a ciência, ela mostra que não tem como ser em 7 dias no universo ser criado, né? Pelo menos não da nossa visão temporal, né? Como é que a gente pode enxergar essa questão que está lá dizendo lá em Êxodo, essa literalidade dos dias que o povo começou a guardar, realmente 7 dias, no 7º dia eles guardaram, de acordo com o Gênesis dizia. Como é que a gente pode conciliar essas duas visões aí? Pode falar, Fábio Lima. Bom, eu vejo da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós temos que entender a questão cultural e a cosmovisão de mundo que o suposto Moisés, né? Porque eu entendo que há controvérsia sobre se foi Moisés ou não que escreveu o Pentateuco, tendo em vista que o professor Fábio Sabino já falou sobre a hipótese documentária de Julius Wellhausen, né? Que ele propôs essa hipótese que possivelmente não foi um único autor, o autor do Pentateuco. Mas, o ponto em questão, se nós formos voltar para o próprio Gênesis, né, nós vamos ver ali que no 7º dia, está bem claro ali que Deus concluiu sua obra no 7º dia e depois descansou. Eu não estou aqui com a Bíblia aberta agora, mas eu acho que vocês conhecem o texto até melhor do que eu. Então, ali nós podemos ver que Deus trabalhou no 7º dia e depois descansou. Agora, voltando ao ponto das incoerências que eu vejo na narrativa da criação de Gênesis, nós podemos ver já no versículo, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 11, que as plantas, né, são criadas no 3º dia antes de lá existir um sol, para realizar a fotossíntese. Isso já é um caso que entra a ciência. Há necessidade do sol para haver esse processo químico entre as plantas, né, que todo mundo conhece, que é aula aí de ensino fundamental. Aí também nós podemos ver no capítulo 1, versículo 14 de Gênesis, que há um aparente endosso à astrologia. Muitas pessoas passam despercebido isso, mas alguns astrólogos, eles usam esse capítulo 1, versículo 14 de Gênesis para balizar as práticas astrológicas. Porque Deus coloca o Sol, a Lua e as estrelas no firmamento de forma que elas possam ser usadas para sinais. Isso é claro, é exatamente o que os astrólogos propõem. Então, muitas pessoas passam despercebido. Um outro ponto também, com relação ao 4º dia da criação, notem vocês, Deus, para criar todo o nosso planeta, de acordo com a narrativa do Gênesis, ele leva exatamente 7 dias para concluir tudo. No entanto, no 4º dia da criação, Deus cria todo o universo, todas as estrelas.
E nós sabemos que cada estrela é um sol de determinadas e variadas grandezas. E cada sol, possivelmente, deve ter outros tantos planetas ao redor. Está vendo aonde eu quero chegar? Por isso que é complicado nós tentarmos entender essa narrativa como literal. Tá bom? Beleza, beleza. Valeu, Fábio. Vamos passar agora a palavra para o Fábio Sabino. Pode falar, Sabino. Olha, eu não sei se não vai virar uma certa redundância, porque praticamente a gente já está saindo dos não são literais ou não, e entrando na questão do Shabat. Volto. Se for pegar na perspectiva de quem escreve a narrativa, de quem escreve, eu não estou falando a questão lógica, né? Partindo do pressuposto do texto. Pegando do pressuposto do texto, os dias são literais. Entrando na lógica, impossível. Eu não vou ter nem isso como literal. Eu vou ter isso como um mito. Tá? Uma inexistência real, a não ser fictícia. Já começa por aí. Porque cientificamente, impossível seguir a cronologia da forma que está inserida no texto, cientificamente. Porém, partindo do pressuposto do texto, da visão do autor e não da literalidade, porque se eu entrar na literalidade, não passa de um mito. Mas respeitando o ponto de vista de quem escreve, sim. Ele coloca os dias de 24 horas, ele coloca a questão do descanso, um dia de descanso. Isso é comum, e isso é comum até hoje na religião judaica. Né? Que, na verdade, essa questão do Shabat, né, a origem do Shabat, na verdade, não é uma origem hebraica, judaica, é uma origem babilônica. Tá? Existem algumas complexibilidades discutidas por Leutzen e por Jastron e tantos outros que questionam o princípio desse Shabat. Né? Se você for pegar a raiz sabato, ela ocorre em torno de cerca de 5 ou 6 vezes no registro cuneiforme, tá? Nos registros sumerianos. Então, essa questão da própria raiz já era existente lá na antiguidade. E nós sabemos, dentro dos tablets que foram encontrados acerca da aplicação do livro do Gênesis até o capítulo 11, muitas pessoas hoje sabem que é totalmente uma cópia de outros registros antigos. A única diferença que existiu é que o escritor, do caso do Gênesis, ele tira a sequência politeísta e coloca monoteísmo. Assim como os deuses, né, descansaram após as suas atuações e seus trabalhos, que isso é uma teogonomia comum dentro da antiguidade, a mesma coisa colocou o escritor judeu. Quando ele coloca que Deus descansou, ele colocou no sentido literal mesmo. A única diferença é que ele tira o descanso dos deuses, né, da onde que ele pega essa narrativa, e coloca o descanso de um deus, apenas um ser humano. Lógico, na concepção hoje, pleno século XXI, as pessoas vão falar, não, já se viu Deus descansar. Isso hoje, agora. E naquela época? Essa era a mentalidade daquela época. Naquela época, a mentalidade era os deuses criam, os deuses comem, os deuses se relacionam, e os deuses também descansam. Então, para não colocar deuses, coloca Deus. Né? Essa é a concepção. Então, se eu for pegar na visão do autor, realmente Deus descansou literalmente no 7º dia. Essa é a visão do escritor. Beleza, beleza. Vamos passar agora a palavra para o irmão Jonas. Pode falar, Jonas. Olha, eu acredito primeiro que se nós pegar Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, ali fala de uma outra criação. Eu acredito que o planeta Terra não foi criado a partir do versículo 2, eu creio na teoria do intervalo, que vai dizer que a forma estava sem forma, vazia e que havia trevas sobre a face do abismo. Se nós pegar a palavra abismo, que é teon em hebraico, que na mitologia grega é o Tártaro, que ele se origina do abismo, vai dar a entender que essas religiões surgiram lá do princípio da criação. Então o que eu vou defender? Que o relato da criação foi passado de forma oral de Adão para os seus filhos, e devido à linhagem de Caim se rebelar contra Deus, eles passaram a ser politeístas e começaram a trazer o relato da criação de forma que ele aplicava aquelas coisas e atribuíam a outros deuses. Então eu acredito que o autor do Gênesis ele acabou fazendo uma correção
daquilo que havia se perdido durante o tempo da história. Por isso que o professor Fábio Sabino citou aí no Meliste, que vai trazer relato da criação até do dilúvio, se eu não estiver enganado, mas eu creio que o autor do Gênesis ele acabou fazendo uma correção no texto. E tratando-se disso, ele trouxe de forma literal. Por quê? Porque o texto vai concluir foi amanhã e à tarde o primeiro dia. Então, por que ele escreveu foi amanhã à tarde o primeiro dia? Para que nós pudéssemos entender. Se ele tivesse feito de forma simbólica, seria muito difícil nós entendermos 7 dias como 7 eras. Quer dizer, cada dia representava quantas eras? Aí que vai entrar o problema, porque Adão, como eu disse, foi criado no 6º dia, no 7º Deus descansou e a Bíblia vem dizer que Adão viveu 930 anos. Se for um dia de era mais do que 1000 anos, Adão não teria vivido do 6º ao 7º dia. E quando fala que Deus descansou, dá a entender que tudo estava bem, Deus viu que era bom e foi repousado de suas obras. Então isso quebraria a Escritura e seria um argumento muito difícil para Deus usar para dar lei para o povo, dizer para que eles tivessem que guardar o 7º dia, porque Deus criou o mundo 6 dias, no 7º descansou. Então eu vejo que o autor está dizendo ali, segundo a perspectiva dele, que foram dias literais. Beleza, beleza. Vamos passar agora a palavra para o irmão Natanael. Pode falar, Natanael. Olha só, primeiro deixa eu dizer aqui um detalhe muito interessante. O que as pessoas fazem? Normalmente, para apoiar a ideia de que os 7 dias de Gênesis são literais, elas pegam a passagem de Êxodo, capítulo 20, se eu não me engano, versículo 11, quando Moisés vai lá e desce com a tábua da lei, aí ele diz que assim como Deus fez o mundo, o universo em 6 dias, lógico que Moisés ali, ele está falando de dias literais, se a narrativa ali é real, ele desceu com as tábuas, e ele fala de dias literais. Agora tem um detalhe. Primeira coisa que nós temos que entender, gente, é que o autor que escreve o livro de Gênesis não é o Moisés que desce com as tábuas da lei. E eu vou mostrar aqui por que não é Moisés o autor do livro de Gênesis. Primeiro que Moisés morre cerca do século 12 antes de Cristo. E o livro de Gênesis só foi escrito por cerca do século 9 antes de Cristo. É impossível, dentro de uma lógica, que foi Moisés que escreveu depois de 400 anos de morto, só na cabeça de quem tem minhoca. Então não foi Moisés que escreveu o autor do livro de Gênesis. Outra prova clara é que no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 14, fala da Assíria. O autor, quando ele escreve a narrativa do Gênesis, ele fala do Império Assírio. Só que o Império Assírio veio existir possivelmente entre o século 10 e o século 9 a.C., depois da morte de Moisés. Então Moisés não estava escrevendo uma coisa, sendo que na época de Moisés isso nem existia ainda. E para fechar, que não foi Moisés que escreveu, é como eu disse, o autor de Gênesis fala que Deus descansou no 7º dia. E terminou a obra no 7º. Só que Moisés fala que Deus terminou, só trabalhou até 6. No 7º ele não trabalhou. Então a gente observa que o autor de Êxodo não é o mesmo autor de Gênesis. Então, na perspectiva do autor de Êxodo, quando Moisés desce, realmente ele fala de dias literais. Porém, quando eu vou para Gênesis, é impossível esses dias literais, porque as ervas, as plantas, elas precisam de um tempo para produzir. E elas produziram e cresceram tudo no mesmo dia, que foi no dia 3º. É impossível hoje você plantar uma planta e dentro de 24 horas ela nascer. Aí as pessoas dizem assim, não, mas para Deus nada é impossível. Se fosse para discutir questão de fé, a gente não estava nem aqui. Porque também para Deus não precisava de 6 dias. Ele podia fazer tudo no piscar de olhos. Então, não dá para entender, dentro da lógica, que esses dias são dias determinados de 24 horas. Logo, a palavra Yom, mesmo ela gramaticalmente acompanhada de um numeral, seja para um dia literal, o que vale na interpretação, que tem maior peso, não é simplesmente a gramática. O que vale é o contexto histórico, temporal, cultural. Esse é o contexto da época, é a visão do autor, isso que vale mais. Embora o autor use vocábulos que gramaticalmente dá a entender que são dias literais, pela descrição narrativa do autor, não podemos crer que sejam dias literais justamente por causa disso. Então essa é a minha resposta para a questão dos autores dos outros livros falarem, do 7º dia e aquela questão toda. Beleza, beleza. Agora vamos fazer uma pequena conexãozinha agora ao Novo Testamento, né? Porque Pedro, lá na epístola dele, ele diz que 1 ano para o Criador é como se fosse 1000 anos para o homem. Então será que Pedro está tentando explicar essa questão da não literalidade do texto bíblico? Será que seria mais ou menos uma explicação que Pedro estava dando para isso aí? O que é que vocês acham?
Pode falar o Fábio Lima. Bom, com relação ao que Pedro fala, pelo que eu pude entender até agora, lendo ali a narrativa superficialmente, né, ele faz essa argumentação devido a algumas pessoas questionarem a demora da volta de Cristo, pelo que eu pude entender. Então, ele usa desse artifício, né, para tentar explicar o porquê da demora, porque Deus não quer que todos se percam, então ele é longânimo, né, para com aqueles que não conhecem ainda a palavra, enfim. Porque muitos esperavam já, no tempo dos próprios apóstolos, o retorno de Cristo, como nós podemos ver aí por diversos textos, né, inclusive dos evangelhos, próprio Apocalipse, se você for ver, os acontecimentos são muito preteristas, né, são muito em voga, estão descendo, e eles estão achando que está demorando. Então, tem aqueles que são opositores ao cristianismo também, ao cristianismo em sua forma inicial, aquelas pessoas começavam a questionar e até zombar, ridicularizar, porque nada acontecia. Então, eu vejo dessa forma. Não Pedro, necessariamente, quisesse explicar o livro de Gênesis. Eu não vejo uma ligação clara quanto a isso. Talvez os nossos amigos, o professor Sabino mesmo, possa trazer à tona alguma informação adicional sobre esse ponto aí. Beleza, beleza. Então vamos passar agora a palavra para o Fábio Sabino. Pode falar, Sabino. Então, como disse o Fábio Lima, cada texto tem que ser direcionado ao seu contexto. Por mais que eu queira fazer um contexto paralelo só pelo fato de existir um dia como 1000 anos, o contexto de Pedro é totalmente algo diferente, como colocou o Fábio Lima. Não tem nem o que dizer aqui. Nada. Eu até passo, que transfiro. O Fábio Lima já disse tudo. Beleza. Agora passar a palavra para o irmão Jonas. Pode falar, Jonas. Eu concordo com o Fábio Lima e com o Fábio Sabino, professor, também, porque dentro do contexto de Gênesis está falando da criação. Lá de Pedro já vai estar falando da vinda do Senhor. Aí Pedro vai entrar em quê? Em anos proféticos, dizendo que um dia é como 1000 anos para Deus, baseado no livro dos Salmos. Agora, o que nós temos que entender é que os dias da criação, quando o autor estava narrando, ele estava dentro do tempo. Então ele quis passar de forma que as pessoas pudessem entender como que a criação foi feita. Então ele usou o linguajar e foi à tarde e amanhã é o primeiro dia. Aí vamos entrar a questão das plantas. No terceiro dia Deus criou, deu a ordem para que elas se reproduzissem e aconteceu. Só que nós estamos falando de uma criação de um Deus perfeito, que Paulo vem dizer que nós temos, pela fé nós entendemos. Se nós formos entrar na literalidade da Bíblia, nós vamos ter que entrar nesse quesito de fé, tratando da criação, porque Paulo fala que pela fé que nós entendemos que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Então, se nós formos partir pela fé, nesse sentido que os autores que escreveram a Bíblia colocaram, nós vamos entender que o fato de Deus criar as plantas no terceiro dia e elas se reproduzirem no terceiro dia, nós estamos falando de uma planta antes de entrar o pecado no mundo. Então poderia se reproduzir em segundos. Aí todo mundo poderia falar, mas Deus poderia ter feito o mundo em questão de fração de segundos. Mas a questão é que eu acredito que Deus fez em 7 dias, representando os dias proféticos de planos que ele tinha para tipificar a obra dele no meio da humanidade. Por isso que Deus usou muito o número 7, como os 7 dias da criação, o sábado o homem deveria descansar, no dia da Páscoa depois teriam 7 dias dos pães asmos. Eu acredito que a Terra, quando ela entrar no 7º milênio, haverá um descanso. E mostrando no livro de Apocalipse, vai ver o autor colocando 7 eras da igreja, vindo depois do arrebatamento de João. Então, para quem crê na inspiração da Bíblia, que no caso eu acredito, e usando esse argumento que Paulo usou, que pela fé nós entendemos, então eu vou defender aqui pela fé, apesar de não ser coerente pelo tema que nós estamos debatendo aqui. Então, baseado nisso, eu acredito que foram 7 dias literais e que para Deus não há nada impossível. Beleza, beleza. Passar agora a palavra para o irmão Natanael. Pode falar, Natanael. Olha só, com relação ao que Pedro diz, realmente o contexto ali é outro. Quando Pedro fala que um dia para Deus é como, a gente sabe que primeiro como é uma alegoria, é uma figura de linguagem onde ele faz uma comparação. E o texto ali, que lá em 2 Pedro 3, fala de juízo,
quer dizer, fala do juízo de Deus, onde as pessoas estavam preocupadas quando seria. Agora, lógico que para Pedro, ele entendia que para Deus não existe tempos. Deus não se limita ao tempo. O que é que acontece? É que no autor de Gênesis, as pessoas acreditam que foi Deus que fez. Então, se foi Deus que fez, que criou o céu e a terra, por que limitar a Deus a um tempo, a um período? É isso que as pessoas fazem. Eles não aceitam que sejam períodos de tempos, porque eles dizem que, sendo Deus, Deus não precisaria de tempo. Só que não é a questão de Deus poder ou não poder fazer em mais ou menos tempo. É a questão do que o texto nos fala. Pelo texto é impossível, volto a repetir, acreditarmos que seja de 24 horas. Agora, lógico que Deus não precisaria de 24 horas, nem de mais, e também não precisaria de menos. Agora, é o que o autor nos dá a entender pela sua narrativa. Beleza, beleza. Ainda sobre essa questão da narrativa, da literalidade ou não ali das palavras de Gênesis, a gente percebe que há como se fossem duas narrativas ao mesmo tempo, né? A primeira, por exemplo, a gente encontra o relato de que o homem e a mulher são feitos e o Criador manda eles serem fecundos e se multiplicar lá. Só que já mais para frente, a gente encontra um outro detalhe que é agregado a isso aí, que diz que na verdade o homem foi criado e depois que veio a mulher. Então, qual das duas assim seria a mais verídica, digamos, nesse relato aí, né? Se a gente for pegar qual é se a primeira é a correta, se a segunda tá contradizendo a primeira, se a segunda é uma tentativa de colocar o machismo no texto. Então, como é que fica isso aí, né? Pode falar o Fábio Lima. Bom, ali nós podemos entender da seguinte forma, né? Eu vou tomar aqui o lado das linhas conservadoras, no caso, aquelas pessoas que têm, assim como o Jonas, o livro como inspirado e que traz uma narrativa real dos fatos. Então, se nós pegarmos ali a narrativa de Gênesis, no seu capítulo 1, pularmos para os detalhes, eu vejo como detalhes, o capítulo 2 mostra, na verdade, detalhes dessa criação. E dentro desses detalhes, nós podemos ver algumas incoerências, porque, de certa forma, se nós formos analisar, parece que o homem foi criado antes das sementes e das ervas, das plantas, enfim. Agora, um outro ponto que eu quero destacar com relação o porquê eu não vejo o livro como literal, né, já passando já para uma pincelada aqui que eu não posso deixar batido isso, em relação à questão da criação do homem no sexto dia. Percebam comigo, se o homem foi criado no sexto dia, e esse dia é literal de 24 horas, nós vamos ver aí algumas dificuldades em tentar conciliar isso. Por quê? Nesse mesmo dia, de 24 horas, Deus cria o homem e dá instruções a este mesmo homem para colocar nome em todos os milhares de espécies de animais que vivem na Terra. Aí a gente já fica um pouco meio constrangido que o cara ia dar nome a cada animal num período de menos de 24 horas já, porque ele foi criado nesse sexto dia. Então aí a gente já desconta aí algum tempinho. Ele foi criado, Deus falou, Adão, coloca nome aí em toda a bicharada. Aí ele vai olhando para os animais, esse aqui é um tamanduá, esse é um elefante. Aí vai colocando, não sei como ele fez isso, mas foi colocando. E nesse mesmo dia de 24 horas, Deus ainda faz com que Adão, depois de ter colocado o nome de todos os animais, adormeça, e aí é retirado uma costela de Adão, e Deus cria uma mulher. Note, isso tudo. Isso que eu vejo uma grande dificuldade em aqueles que defendem o literalismo bíblico.
a não ser que seja pela fé mesmo, igual disse o Jonas, e eu respeito. Porque o Jonas, ele foi dizer que é pela fé. Beleza, beleza. Vou passar agora a palavra para o Fábio Sabino. Pode falar, Sabino. Bom, se tratando da questão qual que está certo, os dois estão certos, porque são pontos de vista diferentes. E Quem escreve o capítulo 1º não é o mesmo que escreve o capítulo 2º. Isso a teoria documentária comprova muito bem. Tanto é, no capítulo 1º nós temos o vocábulo Elohim, nós temos vocábulos peculiares à fonte sacerdotal, que alguns acreditam também que a fonte sacerdotal é a fonte eloísta, que descreve o capítulo 1º, enquanto o capítulo 2º quem descreve é a fonte javista, né? Porque usa o tetagrama inserido no capítulo 2, o versículo 4, a parte B. Então, os dois estão certos, só que cada um dentro do seu ponto de vista. A mesma coisa que eu pegasse uma história, fosse escrever 3 pessoas concernente àquele conteúdo, cada um é de uma região diferente, de um costume diferente, de um vocabulário diferente, então cada um vai escrever aquela mesma narrativa na sua perspectiva. Então não há, lógico, é literal, volto, a Bíblia não é o primeiro livro do mundo. O hebraico não é a primeira língua do mundo, tá? O hebraico é uma língua fonográfica. O povo judeu não é o primeiro povo do mundo. Isso a ciência comprova. Respeito quem acredita que a Bíblia é. Isso é questão de fé, isso eu não discuto. Porém, falar que é aprovar cientificamente está errado. Porque nós sabemos a escrita mais antiga, a escrita cuneiforme, não tem como correr disso. Então, os escritores que escreveram acerca da narrativa do Gênesis fizeram uso de outros registros escritos. Você tem a carta de Amarna, você tem as cartas de Irachanra, existem vários escritos mais antigos do que qualquer registro bíblico que comprova que a primeira religião do mundo era politeísta. E os escritores simplesmente, no caso do Gênesis, tiraram a visão politeísta, né, adequaram com a sua visão para a sua religião, e isso até hoje é respeitado por parte de quem segue o Antigo Testamento, ou a Tanar, né, por assim dizer, ou quem segue o cristianismo. É respeitado. Porém, fora dos contra o fato, eu não vou dizer que não existe, não. Contra o fato as primeiras religiões são politeístas, as primeiras inscrições comprovadas cientificamente, linguisticamente, são escritas cuneiforme, que não tem nada a ver com o hebraico, e depois fizeram-se uma adaptação, por isso que existe a visão do mesmo conteúdo, de formas diferentes, porque cada um tem sua perspectiva de ponto de vista para registrar sua narrativa, em cima daquilo que já existia, que eram os contos e as epopeias babilônicas e as mais antigas. Beleza, beleza. Vou passar agora a palavra para o Jonas. Pode falar, Jonas. Eu acredito que Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2 são duas narrativas diferentes. Porque em Gênesis capítulo 1, Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre os répteis, e crescer e multiplicar e encher a terra. Se nós pegássemos que Deus havia feito só Adão ali, seria impossível ele se reproduzir. Agora nós sabemos que Deus criou um casal de cada espécie. E tudo que Deus criou, ele acaba dizendo com uma afirmativa: e viu Deus que era bom. Só que quando nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver que Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Agora, se nós estamos falando de um Deus que é onisciente, que conhece o fim desde o princípio, e tudo que ele fez ele sabia que era bom, como que ele ia fazer um homem faltando-lhe uma adjutora? Então, eu acredito que, a princípio, Deus criou uma mulher ao lado de Adão. Alguns colocam como Lilith essa mulher, eu não sei quem que é, não vou entrar se seja Lilith ou não, mas o certo é que o texto deixa essa brecha para ser preenchida, que Adão teve uma companheira e por algum motivo ela se perdeu. Aí Deus vai dizer: não é bom que o homem seja só, no capítulo 2. Falhei uma adjutora. Deus põe um sono profundo em Adão, tira a sua costela, e quando Adão acorda fala: esta é agora carne da minha carne. Por que ele usa essa expressão, esta é agora? Dá a entender que a primeira esposa não era. Então, baseado nisso, eu entendo que Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2 são dois relatos totalmente diferentes, entendeu? Essa é a minha opinião. Beleza, beleza. Vou
passar agora a palavra para o irmão Natanael. Pode falar, Natanael. Olha só, primeiro é o seguinte, eu não vejo duas narrativas diferentes. Eu vejo apenas um adiantamento do autor. Às vezes ele coloca uma escritura falando de um assunto e mais na frente ele vai detalhar esse assunto. É a mesma questão. As pessoas pegam o texto de Gênesis 1, aí diz, e Deus criou o céu e a terra. Do capítulo 2 em diante, ele vai falar como foi essa criação. Não é que teve um primeiro céu, foi destruído e agora vai ter uma segunda terra reformada. Primeiro que não é reforma. Agora, do versículo 2 em diante, que ele vai dar forma à terra. Só que o autor já disse que ele tinha criado. É a mesma coisa se eu dissesse assim, olha, ontem aconteceu um hangout. Aí eu vou contar como foi o hangout, etc. Não é que o hangout aconteceu e agora vai acontecer. Simplesmente eu disse o que já aconteceu e agora eu vou detalhar como foi. O que acontece? Quando você chega, isso aí é típico de vários autores, não só do Gênesis. Você chega em Mateus capítulo 10, no versículo 5, quando o autor vai tratar da questão dos escolhidos, dos discípulos que foram escolhidos, quando chega em Judas, o que o autor de Mateus fala? E esse era Judas Iscariote, o que o traiu. Está no pretérito. Traiu, já traiu Jesus. Mas só que isso é no capítulo 10. Só que a traição de Judas só vem no capítulo 26. Aí a gente vai dividir e dizer que o autor do capítulo 10 é um e do 26 é outro. Claro que não. É o mesmo autor. Mas o que acontece? É que quando Mateus vai escrever, ele já sabe da história. Ele já conhece a história que ele vai escrever. O autor de Gênesis, quando ele escreve, o autor de Gênesis não estava quando Deus estava criando tudo. Ele fez isso aí baseado em histórias, em contos que ele já tinha ouvido falar, ou oralmente, ou através de pessoas, ou através de escritos, e agora ele vai dar a sua visão. Então, no capítulo 1, ele fala que Deus criou homem e mulher, e só no capítulo 2 ele vai falar como foi essa criação da mulher, a questão da mulher. Não que um autor fale uma forma e depois vem outro autor e inventa outra história baseada na mesma história. Então, não vejo como duas narrativas diferentes. Porém, simplesmente que o autor, ele diz o que aconteceu e depois ele vai detalhar como foi que aconteceu. Essa é a minha resposta. Beleza, beleza. Então é isso aí, né, pessoal? Eu vou dar só uma última pergunta aqui, que é justamente sobre esse tema, né, relevante a esse tema, que é sobre a palavra Yom, né, que é a palavra dia lá no hebraico, que interessantemente, quando a gente vai analisar ela, não sei se o pessoal está vendo aqui a minha tela que eu estou compartilhando, né? Estou mostrando aqui os caracteres, né, no hebraico moderno, né, que significa que é o ajuntamento do Yod com o Mem, e ao lado dele tem um caractere palo-hebraico. E interessantemente, esse caractere Yod, né, ele significa mão e pode representar trabalho, e o Mem no palo-hebraico pode significar água. E quando a gente combina, né, pode significar o trabalhar das águas, digamos assim, o significado disso daí. Eu estou pegando do dicionário do Jeff Abena essas informações. E será que essa questão do trabalhar das águas, né, tem alguma coisa a ver com algum outro relato de alguma narração, assim, digamos, da criação em outras culturas? Será que é um link provando que, na verdade, o relato bíblico ele tem conexão, sim, com uma outra cultura que não era necessariamente monoteísta? Será que isso pode ser uma evidência no próprio texto? Essa forma daí? Porque o mar ou outro, né, outro corpo d'água é o local onde há tempestades, né, onde há ondas. Então, será que essa questão da tempestade das ondas, das águas e tal, pode ter a ver com a outra cultura que esteja sido sincretizada com o texto bíblico? Então, essa é a minha pergunta, né, que eu vou deixar aqui no final. E vou começar aqui com o Fábio Lima. Pode falar, Fábio. Bom, Davidson, até que faz sentido sim. Provavelmente pode ser algo que os autores do livro tenham bebido de fontes externas. E nós vemos isso, há vários relatos aí de mitos de criação, né? Eu vou falar mitos porque usa. Como, por exemplo, até mesmo dos sumérios, nós vemos aí uma grande similaridade em relatos, até mesmo da famosa epopeia de Gilgamesh, que mostra ali a criação, usando sempre a água como fonte primordial, né, de uma criação.
A água é utilizada até em relatos posteriores de outros mitos, como, por exemplo, os nórdicos também. Se você for pegar para ler alguma coisa sobre isso, você vai ver que todo grande relato de criação dos povos ao redor do mundo, o componente água, ele é muito usado. Eu acho que isso é até por conta da própria natureza do ser humano, né? Nós sabemos que o homem, quando ele está ali, quando o homem, ou a criança, no caso, está em processo de fertilização, né, que está se desenvolvendo no útero, há uma grande bolsa de água, né, que separa ali, que passa os nutrientes para a criança. Então, acho que tudo tem ligação, não é nada por acaso. Agora, com relação aos termos hebraicos, eu não vou entrar em detalhes porque não é a minha área de domínio. Isso daí já é com o professor Fábio Sabino e até com o Natanael mesmo, tá bom? Essa foi a minha resposta. Beleza, beleza, valeu. Então eu vou passar agora a palavra para o Fábio Sabino, né? Pode falar, Sabino. Eu só vou fazer algumas correções aí, e vou colocar até na lousa. É o seguinte, essa escrita que você compartilhou aí não é o paleohebraico, tá? Isso não é. Isso é escrita hieroglífica, escrita egípcia. Tá? Você colocou aí o desenho da mão, não sei se vai dar para ver, e o desenho da água. Que, na verdade, isso aqui não representa M em escrita hieroglífica. A escrita M em escrita hieroglífica é a coruja. Esse sinal da água representa a consoante N. N. Esse aqui, na verdade, isso aqui representa o Ain. Ain. Desculpa, o que representa o Y, o Yud, no hebraico, é o desenho da coruja. Não, da coruja não, da palma. Deixa eu fazer o desenho da palma, então, ver se eu sou bom de desenho aqui, vai. Da palma. Essa palma aqui representa Yud. O que representa o M é a coruja. E a água, ou o mar, que representa é o N escrito hieroglífico. Esse é o desenho que você está compartilhando aí, ó. Você tentou transliterar o desenho da mão e o desenho da água para a consoante Yud e Men Sofit em hebraico. Não. Isso não é paleohebraico. Paleohebraico seria isso aqui, ó. Vou escrever em paleohebraico agora. Você tem Yud. Yud. Esse é Yud. E o Men. E isso aqui é paleohebraico, ó. Isso sim. Isso aqui é escrita paleohebraica. Isso é paleo. Não tem nada a ver com escrita hieróglifa, tá? Só uma correção. E, na verdade, quando eu pego uma leitura em hieróglifo, que eu pego a escrita que você compartilhou aí, eu vou entrar como se fosse na Kabbalah, ou na gematria, né? Não o valor de matemática, mas na Kabbalah, uma questão mística. Aí o escritor está fazendo a junção dos sinais para trazer uma classificação fonética. Porque a conversação não era água, não. Os símbolos representavam e construíam as suas frases. Por isso que é escrita pictográfica. A escrita pictográfica ela traz uma ideia e dessa ideia ela traz uma fala. Isso não quer dizer que eu tenho que pegar cada símbolo distinto para trazer um raciocínio de um caos, de um mar, disso, daquilo. Não. Essa nunca foi a ideia da escrita hieróglifa. Na verdade, você a utiliza dentro como paleohebraico. Paleohebraico mesmo, eu vou pegar, o Yud, porque Yud representa ou tem um significado tal como Aleph, né? Boi. A consoante Aleph no paleohebraico, essa forma aqui, se hoje no hebraico moderno, essa forma, ela tem um significado, o seu nome. Mas não quer dizer que eu tenho que usar na figura de um boi, né? Aleph. É um som inaudível, para me trazer uma construção fonética. Então, linguisticamente, eu não posso fazer essa questão e associar duas consoantes em hieróglifo, ou paleohebraico, o hebraico moderno que seja, e trazer um raciocínio. Isso aí é uma ideologia, tá? Não existe nenhuma constatação linguística e nenhum fundamento que eu faça a construção de um caso. Simplesmente essa é a minha opinião. Beleza, beleza, Sabino. Foi bom até você falar nesse assunto agora, né? Eu vou dar a palavra aqui pro irmão, cadê? O irmão Jonas daqui a pouco, mas eu só vou compartilhar, né, a fonte, né, de onde eu estou tirando isso aqui, que é justamente do programinha
The Word, né, o The Word, que é a palavra. É o dicionário do Jeff Banner. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui agora ele. Pronto. Acho que já está aparecendo? Já está na tela? Agora tá. Pronto, beleza. É desse dicionário que eu peguei, né? Eu estou usando esse dicionário, que é Dicionário de o Strong. nome, né? Não, é o AHLB. É o Você... Ancient Hebrew Bible, são né? dois. Utiliza o Strong e o outro dicionário. Pronto, esse do Jeff Banner, o título dele é o Hebraico Antigo, né? Ancient Hebrew, Hebraico Antigo Léxico, o léxico hebraico antigo da Bíblia, né? Tem até o site, né? Eu acho que eu posso até depois estar compartilhando o link aqui para vocês verem. Que ele faz um tipo de comparativo entre a língua hebraica, as palavras da língua hebraica, com outras línguas, né? Outras línguas. Então ele faz aí um comparativo por exemplo, do Yod e do Mem, com esses dois caracteres aqui, que eu pensava que era o paleohebraico, não é realmente, né? Ele tem características egípcias, né? Dos hieróglifos. No caso, o hieróglifo unilateral. E realmente, é o unilateral egípcio aí. E eu achei interessante a comparação que o Jeff Banner fez desses dois idiomas, né? Dessas duas línguas, digamos assim. E ele fez e deu o significado de cada um desses hieróglifos aí, mostrando um significado e talvez linkando, né, uma significância entre as palavras, né? Porque a gente sabe que o hebraico ele vem do fenício, né? Então, eu achei muito legal o comparativo que ele fez e quis justamente compartilhar com vocês esse raciocínio da água, do trabalho da água, que vem a se conectar com a palavra, né, Yom, no hebraico. Então é isso aí, né? Só mostrando aqui a fonte, né, de onde eu tirei. E agora eu vou passar. Oi, pode falar. Eu posso compartilhar da minha gramática de Gardner? Porque Gardner vai contrastar totalmente com essa sua referência bibliográfica que você colocou aí. Aí está a questão. E se eu for respeitar quem eu aceito, essa sua bibliografia ou de Gardner? Nós sabemos que quem desenvolveu a gramática foi Gardner. E Gardner não representa esses dois sinais hieróglifos para essas duas consoantes em hebraico. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Quer ver? É rapidinho, não vai demorar muito não, senhores. Quando compartilhar, vocês me comunicam, por favor. Pronto, estamos vendo aqui. Ó, a consoante Yud está aqui, ó. A consoante Yud em hebraico, pelo que ela é representada, ó, pela palma. E o braço que você colocou é representado pela consoante Ain. Está aqui, ó, consoante Ain, que representa até no árabe. Aqui, a água que você colocou representa o N, corresponde ao Nun do hebraico. Ou a consoante Lamed. E o M representa a coruja. E essa aqui é a gramática de Gardner. Vou até pegar aqui em cima. Pronto. Quer dizer, é complicado eu aceitar uma referência como essa, uma vez que o perito, no caso o Gardner aqui, diz totalmente outra questão do que foi colocado. Então eu fico mais com quem desenvolveu todo o trabalho para hoje, outras pessoas virem hoje trabalhando com isso, do que ficar com essa referência. Me desculpe, mas eu não confio nessa referência porque Gardner é um perito e todos vão corroborar com a informação de Gardner e não desse outro que se apresentou. Nada contra ao trabalho dessa pessoa que fez esse trabalho, mas acho que deveria ter pesquisado um pouquinho melhor as fontes um pouco mais seguras. Só isso, só. Beleza, valeu, Sabino. Agora eu vou passar aqui a palavra para o irmão Jonas, né, depois dessas referências inteiras aí, né? Vou passar agora, pode falar, irmão. A gramática, eu não entro, até porque eu desconheço, entendeu? Não é a minha área. O professor Sabino e o irmão Davidson aí sabem melhor passar pra gente. A minha especialidade mais é focada na história das religiões antigas e baseado na fé cristã que eu defendo, né? Sob essa perspectiva. Então agora nós podemos encontrar o que? Similaridade entre o relato da criação do Gênesis, a epopeia de Gilgamesh, o Enuma Elish, mas algo interessante para a gente observar é que todos eles vão trazer que Deus criou um homem ali no princípio, ou os deuses criaram um homem ali no princípio. Só que se nós pegarmos a história da nação de Israel,
que defendia a fé monoteísta, nós vemos Deus libertando Israel do Egito através de Moisés, com o som que estava representado no seu cajado, e vencendo aqueles deuses do Egito. Então eu vou dizer que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, e que o relato da criação de Gênesis, que era uma tradição entre o povo de Israel, seria o relato correto da criação. Apesar de ter as similaridades, é o que eu falei, talvez aquilo foi passado de forma oral, de pai para filho, por razão das pessoas se desviarem da fé monoteísta, acabaram deturpando a maneira que foi falada da forma correta ali. Então o autor do Gênesis, que eu acredito que foi Moisés, apesar de ter as suas controvérsias, eu acredito que ele veio trazer uma correção no livro do Gênesis para que nós voltássemos ao relato correto de como foi realizado o relato da criação. Então essa é a minha opinião aqui. Beleza, beleza. O irmão Natanael, ele acabou caindo, né? Ele acabou caindo aqui agorinha. Ele estava aqui agorinha e acabou caindo, infelizmente. Então é isso aí, né, pessoal? Eu acho que o Hangout foi bem bacana, né? Bem bacana mesmo, né? E é isso aí. Vou dar o espaço para o pessoal fazer as considerações finais aqui rapidinho, né? Passar aqui agora a palavra para o Fábio Lima. Pode falar, Fábio. Então é isso, pessoal. Acho que o debate foi bem sistemático, né? Foi bem objetivo. E é isso que não foi nenhum debate, foi uma troca de opiniões, né? E eu gostei de ter participado, agradeço ao Natanael, né, pelo convite mais uma vez. E mando um abraço aí pro Jonas, não conhecia ele. Forte abraço para você, Jonas. Mais uma vez, Fábio Sabino, muito obrigado aí. Tudo de bom, até a próxima. E Davidson, quando precisar e eu tiver tempo, é só dar um toque aí que a gente participa assim dos Hangouts, tá bom? Até mais. Beleza, beleza. Valeu, Fábio. Vou passar agora aqui a palavra para o Sabino. Obrigado aí Pode por falar, irmão. todos, Davidson, o Fábio Lima, o Jonas, o Natanael, que infelizmente caiu. Agradecer a todos aí que nos assistiram, nos ouviram, nos prestigiaram. Espero que o pouco tempo que nós estivemos aqui deu para elucidar algumas informações. Lembrando a todos que o bom é sempre pesquisar, procurar fontes, referências, e isso será de suma importância para o crescimento de todos. A fé é individual, cabe a cada um tê-la, respeitar quem acredita diferente, respeitar opiniões divergentes e discutir aquilo que as pessoas têm como probabilidade de um melhor fundamento, de um melhor conhecimento. Que a humanidade seja preservada, que haja respeito pelas pessoas, mesmo que as suas crenças sejam diferentes, porque se nós não respeitarmos, nós teríamos que ter um mundo apenas nosso, né? Pelo fato, só porque eu não sou cristão, eu não posso julgar aquele que é cristão, porque se eu sou muçulmano, eu não posso julgar aquele que não crê da mesma forma que eu, porque ele é um judeu. Então tem que haver o respeito, porque diante de qualquer criador ou de qualquer criadores, todos são seres humanos limitados e ninguém é eterno. Esse corpo físico, todos morrerão, então ninguém é melhor do que ninguém. Então a fé seja respeitada por parte de todos. É isso que eu quero, é isso que eu agradeço, e quando precisar, eu estiver disponível, estarei aqui para atender a necessidade de qualquer um dos senhores. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. Beleza, beleza. Valeu, Fábio. Vou passar agora a palavra aqui para o Jonas. Pode falar, Jonas. Eu quero agradecer ao irmão Natanael pelo convite para mim estar participando desse Hangout. O irmão Davidson, que eu conheci ele no Hangout passado, que eu tive com ele, uma grande pessoa excepcional. Gostei muito da maneira que ele traz o expresso conhecimento dele, falando muito da mitologia da Grécia. E o irmão Fábio Lima, conheci ele pessoalmente agora também, através desse Hangout. Quero agradecer ele, indico o canal dele para que as pessoas estejam vendo, é um canal muito legal. Professor Fábio Sabino, eu tenho aprendido muito com os estudos dele. É um homem que fala sobre a gramática hebraica, sobre os manuscritos antigos, e é um grande mestre para mim, mais do que um professor, para mim é um mestre que eu tenho aprendido muito com as aulas dele, e está aí para os internautas tirar as conclusões que eles acharem melhor. Eu acho que tudo vai da pessoa ouvir e saber julgar aquilo que ela acha que é correto e aquilo que não é correto. Porque, como o professor Fábio Sabino falou, ninguém é dono da verdade. Existem várias religiões no mundo. Só que as coisas eu acho que estão aí para ser discutidas. E quando as coisas são colocadas baseado com fundamento, então as pessoas podem saber naquilo que elas podem se apoiar. Então eu quero agradecer a todos pela participação e um abração aí.
Beleza, beleza. Valeu, Jonas. Eu quero agradecer a todos vocês aqui, né, pessoal? Porque realmente o Hangout foi muito legal, muito bacana. Só pude agregar conhecimento aí a quem estava assistindo, né? Muito legal aí. E infelizmente o irmão Natanael, né, ele caiu aqui a net dele, mas quero também agradecer ao convite do irmão Natanael aí, né, que me convidou para estar moderando aqui. E foi muito legal, espero participar de novos hangouts aí com vocês. Muito legal mesmo. E até a próxima. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.